Hello, friends! Tudo bem com vocês? Pessoal, eu gosto muito de canais no YouTube, eu assisto muitos canais, eu assino os canais para não perder quando tem vídeos novos de vários tipos. E tem um que eu gosto muito, é de um vlogger americano chamado Casey Neistat. Ele mora em Nova York, conta da vida dele, ele manja muito de filmografia, ele é meio cineasta, então os vídeos dele são lindos, com drones, com time-lapse, ele anda de skate elétrico no meio do trânsito, ele é uma pessoa muito bacana, é muito legal acompanhar a vida dele. E semana passada ele colocou um vídeo chamado uma youtuber cega. Eu acho que era mais ou menos isso o título do vídeo mesmo. E você pensa assim, calma, uma youtuber cega? E daí quando você dá uma olhada na imagem, né, dela, você não consegue perceber, porque ela não segue aquele estereótipo de uma pessoa que tem problema de visão. Ela não usa óculos, os olhos dela são bonitos, uma coisa que eu achei interessante também, ela fala olhando para a pessoa, né? E tem no começo do vídeo, ela pergunta para onde eu olho, aqui, aqui, e ele direciona a mão dela para onde está a câmera, para ela ficar com o rosto virado, né? Para a câmera, apesar de não enxergar. Aí tem um momento que eles caminham por um café, só que no estilo dela. Ele com venda, sem enxergar nada, e só ela e o cachorro que acompanha ela, o labrador, que ajuda ela. E daí ele vai e passa tudo e ele fala assim, nossa senhora, eu fiquei desesperado o tempo inteiro. Fiquei desesperado sobre se eu me roubar na hora que eu dei o cartão, eu ia sem querer encostar a mão na bunda de alguém, desesperado com tráfico, na hora de escolher o adoçante do meu café, eu não conseguia saber, não conseguia fazer nada. E o que isso tem a ver com dieta? O que isso tem a ver com mudança? Isso daí tem tudo a ver. Quando eu começo um programa de coaching, né, que eu vou conversar via Skype, ou no Método For Minds, ou no Coaching Sendo Palio, ou no coaching individual, sempre eu falo, né, o que te traz aqui, né, para ouvir essa história. E sempre a pessoa começa a contar a história da vida dela, parar de fazer assim com as mãos. Você olha os thumbnails dos meus vídeos no YouTube, tem sempre a minha mão assim, ó, do lado no vídeo, minha mão gigante. Então a pessoa começa a contar, não, porque minha família é de italiano e não sei o que, ou então eu tive uma doença, a minha genética, os meus pais são muito obesos, e começa a falar, e fala, e fala, e fala. E do passado, né, de por que ela engordou, não, porque eu, numa fase depois da gravidez, e daí eu fiquei muito estressado, eu parei de trabalhar, fiquei só em casa, só comendo, e sempre tem alguma história vinculada ao passado. E essa história tem muito peso no presente. E eu, na verdade, quando eu converso isso, eu já sei de todas as histórias do passado e eu já sei até a interpretação das histórias do psicóloga. Porque passou por uma psicóloga antes, que exatamente o psicólogo faz. Ela faz essa análise do passado para a pessoa ter um autoconhecimento, geralmente quando você faz terapia, com relação a isso. Mas o coach, ele quer saber do futuro, ele quer saber de metas, ele quer saber de estratégias para atingir o objetivo. Mas é muito importante essa história porque ela coloca um peso na vida dela atual que literalmente bloqueia ela a tomar ação, porque ela se sente incapaz por causa dessa história. E eu conto um caso pessoal meu, no meu primeiro livro, No Pare de Gostar do que Te Faz Mal, que é exatamente sobre isso, que eu estava esperando para ser atendido, né, que eu fazia terapia, e naquela época não tinha smartphone, eu estava com aquelas revistas velhas lá, eu pego uma revista, que quem leu meu livro já está lembrando da história, e eu começo a olhar, e tem uma matéria chamada assim, Apesar de Tudo Me Dei Bem. Esse apesar de tudo que fala na reportagem é que as pessoas que tiveram um passado terrível, muito pior do que o meu,
tiveram muito sucesso, com um casamento de sucesso, com empresas de sucesso, tão ricas e tudo, e com um passado de merda, de passar fome, de que a mãe não queria de uma tia cuidar, que a tia deu para outra tia, e que superaram tudo isso, né? E eu entrei pensando nisso, e foi exatamente esse o ponto que eu fui falar com a psicóloga. Eu falei assim, como que eu me sinto travado, não deslancho na vida por causa do meu passado, do jeito que eu fui criado, que eu era esquecido na escola com 5 anos de idade, que eu lembro de todas essas coisas. Como que essas pessoas tiveram sucesso e eu não? E ela simplesmente respondeu, elas pararam de dar desculpa. Elas pararam de usar isso como desculpa, o que fica muito cômodo e dói ouvir isso. Mas pode ser um momento de muita mudança, porque o seu cérebro faz push, e fala assim, fudeu, vou ter que assumir tudo. Eu vou ter que assumir que esse sou eu, que essa é a minha história, e o passado não muda. O que pode mudar é a interpretação do passado, mas não interessa. E que todas as pessoas de sucesso, principalmente as que vieram de baixo, têm uma história de superação sem focar no passado. Eu falo isso por causa daquele... esqueci o nome dele agora, que ele era juiz do STF, que se aposentou, e o pessoal está morando nos Estados Unidos, querem que ele... Joaquim Barbosa, querem que ele seja presidente até... O Joaquim Barbosa, imagina um cara super humilde virar ministro do Supremo Tribunal Federal. Outro dia apareceu um cara que se formou sendo engraxate. Outro dia apareceu na televisão um cara que entrou em faculdade de medicina lendo livros que ele achava na rua, um catador. Imagina se todas essas pessoas elas ficassem focando não tem jeito, né? Porque meu passado é tão triste. Não, realmente é triste. Então não tem jeito. Não, é triste, e o que eu vou fazer com essa situação que eu me encontro agora? Essa que é a grande diferença. Então, o que eu vou fazer com isso que está acontecendo? Né? Quais são as estratégias que é diferente da outra pessoa? Né? Por exemplo, essa pessoa que teve que estudar, que trabalhava o dia inteiro, que catava as coisas, estudava... outro dia mostrou também uma menininha estudando com a luz, estudando para a escola com a luz do poste. O que você tem que fazer com isso? Né? Essa que faz toda a diferença. Tem uma frase que eu vi o Leandro Carnal falando outro dia, que fala assim, não interessa o que a vida fez de você. O que interessa é o que você vai fazer com o que a vida fez de você. Né? Então, as estratégias que você vai fazer, e que não estou falando que vai ser fácil, eu não estou falando que toda a situação do passado vai deixar as coisas mais fáceis, não, realmente é mais difícil mesmo. Só que nós temos que encarar se a gente quiser mudar. Se você quiser mudar um padrão de alimentação que te deixa infeliz, com baixa autoestima, se você quiser entrar numa faculdade de medicina, num curso de juiz, não interessa ficar olhando para a pessoa ao lado que tem toda a estrutura emocional de uma família, que não precisa trabalhar, que só estuda, que às 4 horas da tarde a mãe bate na porta e traz um lanchinho para a pessoa continuar estudando a mais. Não importa, ela não é você. Então é olhar para esse passado e falar assim, o que eu vou fazer com ele? Né? Nada. Eu tenho que ver o que ele me fez, que situação que ele se apresenta em mim e como que eu vou resolver. Quais são as estratégias a partir de agora? E é esse que é o ponto. Esse que é o ponto. Não deixar ele te amarrar. E daí, eu estou perdendo a concentração que eu prendi meus gatos para gravar e eles estão miando, tá? Deixa eu voltar aqui. E daí, voltando à história da youtuber cega, quando o Casey ele conta, ele falou assim, cara, eu fiquei desesperado. Como que você suporta isso no dia a dia? Ela falou assim, porque isso que é novo para você, que te deixou desesperado e completamente assustado, é a minha vida. Então eu tenho que lidar isso da melhor forma possível. Essa é o meu dia a dia, essa é a minha vida. Beleza, pessoal? Então, pensem nisso. Não importa o seu passado, importa o que você vai fazer com você nessa situação, com a sua genética, com o seu meio ambiente, com o seu marido ou namorado que não aprova a sua dieta, com você que trabalhando em confeitaria. O que você vai fazer com essa situação? Quais estratégias você vai seguir? E é para isso que eu estou aqui para ajudar.
Tchau! Ah, dica, aqui embaixo eu coloquei 2 links legais de um post que eu coloquei no Santo Palio essa semana sobre fome psicológica ou fome física, qual é a diferença deles. E também um link do site do Senhor Tanquinho sobre um guia que eles lançaram, um guia cardápio com mais de 147 receitas, com bônus de receita de sopa, de caldinhos e tudo, vale a pena dar uma olhada. Até mais!